Hoje eu vou te mostrar que John Bunyan, autor do livro O Peregrino, não deveria ser apenas lembrado por esse livro, mas também por sua história de vida. Foi uma história inspiradora e que nos leva a sermos mais fiéis ao Senhor independente da situação. A história de John Bunyan. John Bunyan foi uma das figuras mais fascinantes e relevantes, não apenas na teologia cristã e na história da igreja, mas também na história da literatura. Vamos falar um pouco sobre ele. Bunyan era natural da Inglaterra e era filho de um funileiro. Naquela época, no século XVII, ser funileiro era algo semelhante a ser um vendedor ambulante. Embora Bunyan tenha mencionado em sua autobiografia que cresceu em grande pobreza, na realidade ele estava em algum lugar entre a classe baixa e a classe média baixa. Sua família possuía alguma propriedade, e quando ele disse que era pobre, provavelmente queria dizer que não levava uma vida fácil e enfrentava dificuldades financeiras em momentos difíceis. No entanto, ele não era um desocupado ou algo do tipo, sempre buscava o sustento. Essa época na Inglaterra, no século XVII, foi marcada pela Guerra Civil Inglesa, quando ocorreram conflitos entre o rei e o parlamento em relação aos limites de poder, tanto na Casa Real quanto no parlamento. Bunyan, na verdade, serviu como soldado do parlamento e, em geral, estava ao lado dos puritanos. Embora não saibamos muito sobre esses anos, sabemos que ele sentiu uma crise espiritual após a guerra. Em uma citação, ele expressa dúvidas sobre a sua confiança nas Escrituras, o que é bastante revelador se pensarmos nisso sob uma perspectiva moderna. Essa crise ocorreu durante seu primeiro casamento, quando sua esposa trouxe alguns livros espirituais que tiveram um grande impacto em sua vida. Inicialmente, Bunyan se aproximava do anglicanismo e apreciava a liturgia e a forma tradicional de adoração. No entanto, depois de receber a orientação de um pastor congregacional, ele acabou se unindo a essa igreja em 1653. Ele foi batizado e licenciado para pregar por essa igreja. Esse foi um período crucial, pois ocorreu durante o regime puritano e a República, quando a inconformidade religiosa tinha mais liberdade. No entanto, em 1660, a República chegou ao fim e Carlos II assumiu o trono. Isso foi significativo porque o pai de Carlos II foi o rei durante a Guerra Civil, e durante esse tempo houve uma repressão que esteve do lado parlamentar. Era compreensível que o novo governo tentasse suprimir e controlar seus inimigos. O rei acreditava que as igrejas congregacionais, batistas e puritanas, considerados como inconformistas, representavam uma ameaça ao estabelecimento anglicano. Portanto, Bunyan e outros como ele foram perseguidos. Depois de 6 anos de casamento, a primeira esposa de Bunyan faleceu, deixando-o com 4 filhos. Ele então se mudou para a cidade de Bedford e se casou novamente. Nesse período, ele voltou a se envolver com igrejas não conformistas. No entanto, após a restauração em 1660, essas práticas religiosas foram totalmente consideradas ilegais. Não era ilegal por causa da religião em si, mas sim uma questão de controle e conformidade. Para pregar ou fazer parte do estabelecimento anglicano, era necessário estar sob a autoridade de um bispo e ser licenciado. Não era mais permitido ser licenciado por uma igreja congregacional, como Bunyan havia sido antes. Embora sem muitas mortes ou torturas, o governo estava tentando pressionar aqueles que não se conformavam. Nesse contexto, Bunyan se tornou um objetor de consciência e foi preso. Ao contrário de muitos outros, ele se limitou a se retratar. O governo exigia essa retratação, mas Bunyan se recusava, o que o levou a passar 12 anos na prisão. Durante esse tempo, a única exigência era que Bunyan recusasse pregar sem licença, mas ele competia, ele resistia, e ele dizia: "Se me soltarem da prisão hoje, pregarei de novo amanhã, com a ajuda de Deus." Vale ressaltar que, embora ele tenha passado por momentos difíceis na prisão, não era uma masmorra medieval, mas sim um ambiente onde ele era relativamente bem cuidado. Houve momentos em que o carcereiro permitia que ele passasse algumas noites em casa, com a promessa de que retornaria. Durante sua prisão, Bunyan começou a escrever e produzir uma série de livros, incluindo sua obra mais famosa, O Peregrino. Quando ele foi libertado, o livro estava quase concluído. Após sua publicação, Bunyan se tornou uma espécie de celebridade e o livro se tornou um sucesso imenso. Na verdade, O Peregrino é um dos livros mais publicados na língua inglesa. Bunyan foi um dos pioneiros na escrita de romances em inglês, algo que agora consideramos comum.
mas que na época era incomum. Através de sua obra, ele retratou a luta dos puritanos e dos peregrinos que buscavam a liberdade religiosa no Novo Mundo. Ele personificou a batalha dentro da Inglaterra sobre o controle da religião, a necessidade de licenciamento e a importância da liberdade de pregação e de reuniões congregacionais. Até o final de sua vida, Bunyan foi reconhecido como um autor importante, principalmente devido ao seu livro O Peregrino. Ele protestou contra a inibição da pregação pelos anglicanos e sua história refletiu quanto a religião podia ser controlada e até que ponto a pregação livre e as reuniões congregacionais eram necessárias. Bunyan foi um homem do século XVII, que deixou um legado duradouro como autor de O Peregrino. E esse foi um resumo da história de John Bunyan, um homem que foi perseguido e preso, um homem que tentaram impedi-lo de pregar o Evangelho, mas dentro da prisão ele escreveu um livro, e até hoje esse livro é material que Deus usa para que o Evangelho chegue a mais pessoas.